Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje, nosso foco é a primeira epístola de São João. A gente está com um estudo aqui exegético-catequético, ou seja, que vai fundo no texto original e também pensa em como isso se aplica, no ensino da fé. Nossa missão aqui é tentar capturar as ideias centrais dessa carta tão rica. Luz, amor e vitória. E é uma carta com um contexto histórico bem interessante, né? Tradicionalmente, ela é atribuída ao apóstolo João, aquele que teria sido testemunha ocular de Cristo. Provavelmente foi escrita lá em Éfeso, mais para o fim do primeiro século, e era uma época, assim, de muita efervescência, sabe? Com ideias como o gnosticismo, que valorizava um conhecimento meio secreto e muitas vezes desprezava o mundo material, e também o docetismo, que era aquela ideia de que Jesus só parecia ser humano, mas não era de carne e osso de verdade. E o autor já começa rebatendo isso de frente, né? Afirmando ter visto, ouvido, até tocado na palavra da vida. É uma defesa, assim, bem vibrante de uma fé concreta, física mesmo, não só uma ideia abstrata. Ok, vamos desempacotar isso. Logo no primeiro capítulo, ele já estabelece uma base muito forte. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Isso é um chamado claro para a gente andar na luz. Mas assim, como é que a gente faz isso sendo humano, cheio de falhas? Pois é, a epístola dá um caminho bem claro. É a honestidade e a confiança na promessa de Deus. O texto diz, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar-nos de toda a injustiça. Então a confissão não é só admitir o erro, sabe? É tipo abrir espaço para a misericórdia de Deus agir e restaurar essa comunhão com Ele e com os outros. Tentar ignorar o pecado, a carta chama isso de auto-engano, basicamente. Interessante essa ligação direta entre andar na luz e ser honesto consigo mesmo e com Deus. Seguindo um pouco, lá no capítulo 2, Jesus é apresentado como o nosso advogado junto ao Pai. Quer dizer, alguém que intercede por nós. A orientação é, não pequem. Mas existe um plano B, digamos assim, se a gente falhar. Só que aí vem a pergunta, né? Como a gente sabe se nosso relacionamento com Deus é de verdade? Se estamos mesmo conhecendo Ele? O critério que a carta coloca é muito prático, na verdade. Nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. A obediência, e o texto insiste muito nisso, especialmente no mandamento do amor fraterno, vira prova concreta desse conhecimento. Dizer que conhece a Deus, mas não obedecer aos mandamentos, principalmente o do amor, a carta diz que isso é incoerente, é mentira. E esse amor tem que ser demonstrado, né? Não pode ser só da boca para fora, tem que ser com ações e de verdade. Essa ênfase na ação é muito forte mesmo. O estudo que a gente está usando até destaca essa divisão clara que João faz entre filhos de Deus e filhos do diabo. E a base para essa divisão é justamente essa: praticar a justiça e o amor, ou praticar o pecado e o ódio. Chega a ser bem direto, dizendo que quem odeia o irmão está nas trevas, permanece na morte. É uma linguagem, assim, impactante. Exato. E aí no capítulo 4 a gente chega talvez no coração teológico da carta. Deus é amor. Veja bem, não é só que Deus faz coisas amorosas ou que Ele tem amor. A própria essência dele é amor. Isso muda tudo. O nosso amor passa a ser, então, uma resposta a esse amor que veio primeiro de Deus. Amor que se manifestou de forma máxima quando Ele enviou seu Filho como oferenda de expiação pelos nossos pecados. Ou seja, um sacrifício que conserta nossa relação com Deus. Por isso que o amor entre os irmãos na comunidade cristã se torna tão crucial. É uma consequência direta de quem Deus é. E nesse mesmo capítulo, em meio a essa conversa sobre amor, vem um alerta interessante. Ponham os espíritos à prova, para discernir o que é verdadeiro do que é falso. E o teste principal que ele dá é esse: reconhecer que Jesus Cristo veio em carne. Isso era uma resposta direta àquelas visões tipo o docetismo que você mencionou, que negavam a humanidade real de Jesus. A doutrina correta sobre Jesus importa, e muito. Importa demais. A identidade de Jesus é absolutamente central. E o capítulo 5 meio que amarra tudo isso. A fé em Jesus, no Filho de Deus, é apresentada como a vitória que vence o mundo. Não uma vitória militar, claro, mas espiritual.
Essa fé ativa, então, nos dá segurança sobre a vida eterna e também confiança para orar de acordo com a vontade de Deus. E aquela menção ao testemunho da água e pelo sangue, que muitos veem como referência ao batismo e à morte de Jesus, reforça justamente essa realidade histórica, concreta, da salvação que ele trouxe. Então, resumindo esse nosso mergulho, o grande takeaway parece ser essa ligação, assim, inseparável que a primeira de João faz, né? Entre crer corretamente em Jesus, Deus que se fez humano de verdade, obedecer aos seus ensinamentos, o tal andar na luz, e amar ativamente as pessoas ao nosso redor. São como 3 pontas de um mesmo triângulo que não se separam: fé, obediência e amor. Exatamente. É uma teologia muito pastoral, muito prática. O autor está defendendo a verdade sobre Jesus, contra as distorções da época, claro, mas sempre mostrando como a fé genuína tem que se manifestar em um modo de vida concreto. A natureza de Deus como luz e amor não é só uma ideia bonita para a gente pensar. É o fundamento de toda a vida cristã, da ética, da comunidade. E para a gente terminar, fica uma reflexão, talvez um pouco provocadora, que a própria epístola levanta com força. Ela insiste que é impossível amar a Deus, a quem a gente não vê, se odiamos o nosso irmão, a quem a gente vê todos os dias. Isso deixa a gente pensando: até que ponto a forma como tratamos as pessoas visivelmente ao nosso redor não é, na verdade, o teste mais real e mais concreto da nossa conexão invisível com Deus?